E aí, gente, tudo bom? Mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vim para falar o que as pessoas não lhe contam antes de você vir para os Estados Unidos. Eu até fiz uma colinha aqui para mim porque são coisas que é do dia a dia, mas quem não está acostumado aqui com regras, com a cultura daqui, estranha se a gente for querer trazer tudo do Brasil, que a gente sabe do Brasil trazer para cá, nem tudo se aplica, né? Então, que ninguém te conta antes de você vir para os Estados Unidos. E não é de maldade, as pessoas às vezes não falam porque para elas que já estão aqui ou estão acostumadas, enfim, é regra geral, é básico. Mas não é para quem chega aqui de paraquedas. Quem chega aqui é novo e não sabe, né? Veio do Brasil recentemente, ou mesmo você que está vindo para cá a turismo. E algumas dessas coisas você precisa saber, caso você já não saiba. Então é isso aí. Caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve. Não se esquece de ativar o sininho das notificações e deixar um like caso você goste do vídeo. Vamos lá, sem mais enrolação. Bom, deixa eu pegar aqui minha colinha para não esquecer. A primeira coisa é em relação às regras de trânsito. Regras de trânsito, de uma maneira geral, a gente sabe que o sinal vermelho é para parar, o sinal amarelo é porque você tem que ver se dá tempo de você passar ou não, tá quase fechando, e o sinal verde a pessoa passa. Isso daí a gente sabe, conhecimento geral. Mesma coisa que é no Brasil, é aqui. Mas tem certas coisas que são diferentes. E você, mesmo turista que vem para cá, para os Estados Unidos, mas decide alugar um carro, se você não souber dessas coisas, você pode sim ser parado por um guarda, pela polícia, né? E pegar uma baita de uma multa, dependendo do que você está fazendo, tá? Então vamos lá. Primeira em questão, em relação às regras de trânsito. Primeira diferença: você pode passar no sinal vermelho. Como assim? Calma, não é qualquer situação que você vai passar no vermelho. A regra é a mesma do Brasil. No vermelho você tem que parar. Isso é a regra. Porém, se você vai dobrar, não se você vai seguir direto, mas se você vai dobrar para direita, você pode, desde que não esteja vindo nenhum carro e não tenha uma placa dizendo expressamente que ali naquele cruzamento você não pode dobrar à direita no sinal vermelho, se não tiver essa placa dizendo que você não pode dobrar à direita, quando o sinal estiver vermelho, a regra é que se você for dobrar para a direita, você pode sim dobrar no sinal vermelho, se não tiver essa placa e caso não esteja vindo nenhum carro. Então, você que é turista, não digo nem quem more, mas você aluga um carro e você está dirigindo. Eu, quando cheguei aqui, eu era turista, eu namorava o meu marido, eu não estava morando aqui. E eu pegava o carro, a caminhonete que tinha aqui, que ele não usava, e ficava dirigindo pela cidade, eu era turista. E várias vezes, claro, para mim, eu vi o sinal vermelho, não interessa se eu vou dobrar para a direita, mas o sinal está vermelho. Então eu tenho que parar, esperar o sinal abrir. Não. Se não tem aquela placa dizendo que você não pode dobrar no sinal vermelho e que não esteja vindo nenhum carro, você pode sim dobrar. Então os carros atrás de mim, todo mundo me xingava de tudo quando era coisa, buzinavam, que é uma coisa que não acontece aqui, eles buzinarem. Eu dizia, gente, o que está acontecendo? Eles não estão vendo, são cegos, não estão vendo que o sinal é vermelho. Então, o que está acontecendo? Então, eu ficava muito confusa, eu não sabia por que buzinavam para mim, por que estavam com raiva de mim, se eu estava fazendo tudo certinho, eu estava parada no sinal vermelho. Não, se você for seguir direto, sim, você tem que ficar parado, mas tem faixas específicas para quem vai dobrar para a direita. E se você tiver em uma dessas faixas para dobrar para a direita, se não tiver a placa proibindo você de fazer isso e não tiver vindo nenhum carro, você tem sim, não está vindo nenhum carro, você pode dobrar à direita com o sinal vermelho. E se você não fizer isso, os carros atrás de você vão ficar tipo assim, ela tá parada, se ela pode dobrar, não tá vindo ninguém. E nesse cruzamento ela pode fazer isso, por que, que ela tá parada? Então, a primeira regra de trânsito que você é diferente do Brasil, você pode sim dobrar para a direita no sinal vermelho, desde que não esteja vindo o carro e não tenha uma placa dizendo que você não pode fazer isso naquele cruzamento. Primeira regrinha de trânsito. A segunda regrinha de trânsito que você tem que saber, mesmo você turista, mas que você aluga um carro e você está dirigindo aqui nos Estados Unidos, onde tem a placa escrito stop, ou seja, pare, exatamente a palavra é pare. Então não diminua a velocidade, caso não esteja vindo ninguém,
Ah, não vou parar, não tem nem lógica, não tá vindo nenhum carro, não tem ninguém nessa rua, eu diminuo a velocidade e sigo. Não, gente, isso tá errado, não pode. Se a placa tá escrito pare, siga ao pé da letra, é pare. Você tem que parar o carro completamente, por mais que não esteja vindo nenhum carro de nenhum lado, não esteja, tenha ninguém na rua, mas você tem que parar o carro. E você, caso não faça isso, você pode ter certeza que brota um carro da polícia do chão e você vai ser parado. Porque é impressionante, não tem nenhum carro da polícia. Você faz alguma coisinha errada, aparece um carro da polícia, você já ouve aquela sirene, de onde é que ele veio? E isso acontece muito, muita gente que eu ouço falar que, ah, mas não tinha nenhum carro, a rua estava deserta. Por que que eu ia parar? Não tem lógica, eu só fiz diminuir. E aí depois continuei. Não, tem que parar, stop. Ou seja, essa é a segunda regrinha de trânsito que você tem que saber. A terceira regrinha de trânsito é a respeito da velocidade. Tá, a velocidade é uma coisa meio óbvia. Tem as placas, né, dizendo a velocidade, o limite de velocidade, ou seja, o speed limit é 70 milhas por hora naquela via, é 55 milhas por hora naquela via. Aí você sabe, né, com o carro que você tem que estar no máximo naquele limite de velocidade. Mas se você já assistiu um outro vídeo que eu publiquei aqui no canal acerca das situações engraçadas, né, entre aspas, que já aconteceram comigo aqui nos Estados Unidos. Se você não assistiu o vídeo, já clica lá, procura lá nos vídeos. São das situações engraçadas que eu já vivi aqui. Eu conto quando eu fui parada pela polícia, exatamente porque eu não sabia disso. Na minha cabeça, o limite de velocidade é o limite, tá? Se é 70 milhas por hora naquela via, você pode estar no máximo até a 70. Mas para mim não tinha um limite mínimo. E, gente, aqui nos Estados Unidos tem sim um limite mínimo. Então, não é como no Brasil, a gente não é tão assim focado nessa questão de velocidade. Normalmente, claro, a gente sabe que não pode estar além da velocidade limite, mas de ter uma velocidade mínima, a gente, então, tipo assim, por isso que eu fui parada pela polícia. Então, se o limite de velocidade é 70 milhas por hora, você não pode passar de 70. Isso é de conhecimento geral. Porém, eu tô a 50. Então não tem problema, né? Porque eu não estou além de 70 milhas, que é o limite. Tem problema sim, porque aqui também tem o que eles chamam de velocidade mínima permitida, principalmente nas interstates, que são as interestaduais, que são as vias rápidas aqui dos Estados Unidos. Exatamente para a via continuar sendo rápida, além dela ter um limite máximo, ela também tem um limite mínimo para você dirigir. Então, se o limite de velocidade é 70 milhas por hora naquela via, você pode ter certeza que também tem um limite mínimo, que normalmente gira em torno de umas 55 milhas por hora, o máximo 170 e a mínima mais ou menos em torno de 55. Então, se você está 45, 50 numa via que o speed limit, o limite de velocidade é 70, você pode ter certeza que depois de poucos minutos você vai ser parado por algum carro da polícia, porque ele vai achar que você está bêbada. Qual é o seu problema? Por que você está dirigindo tão devagar? Então, isso é uma outra coisa que não só quem mora, mas você mesmo que está vindo como turista e vai alugar um carro, saiba disso também. Tem limite mínimo de velocidade, não só o máximo. Então, não ande rápido demais e nem devagar demais. Isso é uma outra coisa que eu também ninguém me contou, não sabia quando eu vinha para cá, quando eu estava vindo para cá ainda turista, como turista. Então, por isso, fui parada pela polícia. Enfim, saber melhor da história, ver lá o vídeo. Outra coisa. Aqui todo mundo sabe, não é mais em relação a regras de trânsito, mas é relacionado com carro. Todo mundo sabe, então a maioria das pessoas sabem, que aqui nos Estados Unidos não tem frentista nos postos de gasolina, certo? Se eu não me engano, tem pouquíssimos estados que tem. Eu já ouvi falar que Nova Jersey tem frentista, mas enfim, a maior parte, grande maioria, quase todos os Estados Unidos não existe frentista nos postos de gasolina. Então você mesmo vai lá, pega a bomba de gasolina e abastece o seu carro. E isso a gente vê até em filme, isso eu já sabia também, obviamente. Tá. O problema é que o que não lhe contam é que você chega no posto de gasolina, você acha que tem a bomba lá, tem a gasolina e você começa a abastecer. Não é bem assim. Você chega lá, você vê 3 números, normalmente. Número 87, número 90 e 90 e não sei o quê.
Aí você tem que apertar escolher um dos 3 números para você abastecer o seu carro. Só que, por exemplo, quando eu comecei a dirigir aqui, como eu falei, ainda como turista, eu não fazia a mínima ideia qual era o número que eu tinha que apertar para abastecer aquele carro. Eu digo, gente, eu pensei que fosse chegar aqui, pegar a bomba de gasolina, começar a abastecer e que só fosse isso. Eu não sabia que eu tinha que escolher um dos 3 números. Então você fica assim, ninguém me falou isso. E na época, no caso, meu marido, que na época era meu namorado, não me falou esse detalhe, porque para ele cresceu com isso. Ele cresceu, ele é americano, então ele sempre teve essa questão de abastecer aqui o próprio carro e as pessoas já crescem nessa realidade. A gente do Brasil não é assim. Então a gente chega aqui, eu me lembro que eu estava no posto querendo abastecer meu carro. Eu fiquei com vergonha de perguntar para alguém e acharem que, como assim? Eu dizer, não, qual é o número que eu aperto para abastecer esse carro? Então eu fiquei assim meio receosa e tentei escolher aleatoriamente um dos 3 números, escolhi o 87. Graças a Deus ele falou que eu tinha escolhido o 87, porque se eu não me engano, se eu escolhesse o 90 e não sei o que, não era pro tipo de carro que eu tava andando, pra caminhonete que eu tava andando. Então não ia, eu acho que ia trancar o motor, não sei o que ia fazer no carro. Então, isso é outra coisa. Normalmente eu vejo gasolina comum é a 87, até onde eu saiba, que é a que eu abasteço até hoje. Mas ninguém tinha me falado do 87, 90, 90, não sei o que. Ninguém tinha me falado disso. Só tinha me falado que eu tinha que pegar a bomba e abastecer o carro. Então, enfim, se você nunca alugou o carro aqui nos Estados Unidos e você quer vir para cá turismo e vai alugar um carro, já fique sabendo disso. Fique de olho nos números, até onde eu saiba, 87 é a gasolina comum, né? Que nem no Brasil, aditivada, não sei o quê. Só que a gente não sabe aí no Brasil por número, porque quem abastece não somos nós, é o frentista, né? Então você chega aqui, você olha aquele monte de número, você não sabe qual é que eu aperto. Eu exatamente estava com medo de apertar o errado e dar bug no carro, né? Então, essa é uma outra coisa que ninguém lhe conta antes de você vir pra cá. Bom, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um parte 2 sobre o que não lhe contam antes de você vir aqui nos Estados Unidos. Para não ficar um vídeo muito extenso, né? Então, porque são várias coisas, gente, várias coisas mesmo, que você chega aqui e você não sabe. E é sempre bom, assim, ouvir alguma coisa de alguém, como eu tô tentando falar aqui pra vocês no vídeo, que aí você sendo turista ou vindo morar pra cá pra estudar, ou enfim, por qualquer motivo que seja, você já fica sabendo dessas coisas que eu, pelo menos Patrícia, não sabia. Então, eu vou fazer um parte 2 desse vídeo sobre as coisas que não lhe contam antes de você vir pra cá pros Estados Unidos. E por favor, não reparem, eu vou estar com a mesma blusa, eu acho, porque eu já vou filmar esse vídeo talvez ainda hoje, daqui a pouquinho. Então, vou estar com a mesma roupa, mas eu vou dividir em 2 para não ficar muito extenso, tá? E é isso. Obrigada por assistir. Se você não for inscrito novamente, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e valeu, gente. Tchau!